Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para iniciar e começar literalmente o primeiro episódio do Esse Palpite Pode. Isso mesmo, nós vamos fazer esse podcast para levar informação para as pessoas e eu estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu queria dar boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo e dizer que vocês são bem-vindos aqui. Não pule este podcast e assista até o final, viu? Por favor. Eu queria dizer que a partir desse podcast virão muitos outros em nome de Jesus. E eu queria desde já agradecer a todos os seguidores que estão aqui no nosso canal no YouTube. E fique conosco. Convide mais pessoas para que possam assistir os nossos próximos episódios que virão por aí. Então, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou a Bárbara da Glória Rodrigues Molo. Isso mesmo, um nome muito grande. Mas eu só gosto que chame Bárbara da Glória. Sou esposa do Pedro Leonardo Molo, mais conhecido como Léo, mãe da Olivia e mãe de primeira viagem. Eu sou enfermeira, não atuo na área. De vez em quando eu me aventuro nessa vida de blogueira. E agora estou aqui como apresentadora desse podcast. Eu queria primeiro explicar para vocês de onde surgiu o nome Esse Palpite Pode. Nós, mães, família, todo mundo, cristãos, recebemos muitos palpites. E a partir daí surgiu esse nome, porque o que for falado aqui nesse podcast é o que pode. Que é Esse Palpite Pode. Ok? Eu queria agradecer também a presença da Lorena, que eu vou já apresentar ela para vocês. Agradecer a Play, que está aqui fazendo a produção desse podcast. Agradecer a Ana Salomão, porque eu estou vestida de Ana Salomão. Agradecer a Glaucia Brasil, Semijoias, que também estou aqui usando as semijoias dela. E a Jomara Gonzaga, que me deixou linda. E eu queria agora apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. Oi, Lorena. Oh. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu fico muito feliz de saber que você acreditou nisso aqui, né? Então, gente, a Lorena, para quem não sabe, a gente congregou muito tempo na mesma igreja, na Nova Aliança. E por isso nós tivemos essa aproximação. Hoje não faço mais parte da mesma igreja que ela, mas continuamos essa amizade. E a Lorena, ela é esposa do Fernando, mãe do Frederico, mãe do Cristóvão agora, que está por chegar. E ela é psicóloga. Ela trabalha com psicóloga perinatal, Sim. Ela trabalha com a saúde mental da mulher, tanto antes da gestação, na gestação e no pós-gestação, que é o puerpério, Então, ela realiza atendimento com quem está tentando engravidar, com as gestantes e com quem já está ali com seu bebê no colo, Ela faz atendimentos em forma online e presencial aqui em Palmas, no Tocantins, e online, Onde você estiver aí, se você quiser marcar uma consulta com ela, pode marcar. E o interessante, que eu acho muito interessante, é que ela trabalha com pré-natal psicológico, Algo que muitas pessoas acham que não é necessário, mas é muito importante. E ela tem grupos, relacionados à maternidade, com várias mães, grupos terapêuticos. Então, Lorena, eu queria que você falasse para mim como que foi essa chegada na psicologia, onde você, como que foi você começar nessa área? Então, bom, primeiro queria agradecer, pelo convite. É uma honra estar aqui falando a respeito desse tema, que é muito relevante e que muitas mulheres precisam escutar, de outras mulheres, profissionais e mães, para que elas se sintam acolhidas nas suas experiências, A minha jornada na psicologia e na psicologia perinatal, principalmente, iniciou a partir da minha própria experiência, das minhas vivências com a minha maternidade, Então, há quase 10 anos atrás, quando eu me vi grávida do meu primeiro filho,
eu senti e passei por muitas dificuldades, assim, desafios, melhor dizendo, que hoje eu vejo que poderiam ter sido, né, mais bem enfrentados se eu tivesse recebido uma ajuda, né, de cunho psicológico, se eu tivesse passado por um acompanhamento nesse sentido, ou mesmo recebido algumas informações às quais eu não tive acesso naquela época, né. Então, ao longo da minha jornada, né, no maternar, eu fui percebendo como é importante que a mulher seja ouvida, seja acolhida, seja ajudada, né, dentro também ali do querer dela, né, sendo respeitada, logicamente, mas percebi que em muitas das vezes a mulher ela não se sente, né, vista dentro desse contexto. E eu desejei, então, a partir daí, ajudar outras mulheres, ajudar outras mães, né, a viverem essa maternidade de uma forma mais leve. Na época eu não tinha nenhuma formação, então eu percebi que eu precisaria, né, talvez me especializar em algo, estudar algo para que eu pudesse, né, ter essa bagagem profissional, esse respaldo para poder prestar uma assistência mais efetiva, e fui buscar formas, né, em cursos que pudessem me aproximar aí dessa prática. Então, primeiro eu fiz uma formação, né, como doula, me formei como doula. Meu filho tinha 1 ano, isso tem quase 8 anos, né? E depois eu decidi que eu queria estudar psicologia, né? Eu entendi que eu poderia ser útil e servir outras mulheres dentro desse campo, né, da psicologia. E eu nem sabia que existia psicologia perinatal naquela época. Eu só sabia que eu queria entender de alguma forma a mente humana, os processos aí psicológicos e emocionais. Eu entrei na faculdade muito nesse intuito, né, de então sair formada e trabalhar auxiliando mães e famílias, né? Sim. E aí é isso que eu faço hoje, é isso que me dá alegria, né? Realmente atender mulheres, de modo geral, né? Desde aquelas que estão tentando engravidar, aquelas que estão passando já pelo processo gestacional, até aquelas que estão vivendo seu puerpério. E é tão interessante você falar isso porque quantas mães, né? Quantas mulheres passam por tudo isso sem entender que existe uma especialidade psicológica que trata somente delas. Sim. Né? Sem entender, sem ter essa compreensão de que existe alguém que pode auxiliar elas nesse processo. E como a Lorena falou, gente, ela já deu assim uma introdução muito bacana aqui. O nosso episódio de hoje vai ser sobre isso. Essa questão do pós-parto, do puerpério, da depressão depressão pós-parto, né, que fala, porque existe muitas mulheres que passam por isso e elas não sabem. A gente vê na televisão, no Instagram, aquela maternidade linda, perfeita, que parece que é aquela maternidade dos sonhos. Mas ninguém mostra por detrás o que acontece por detrás disso, né? Ninguém mostra os perrengues que a gente passa, como que a gente supera isso, a falta de rede de apoio, ninguém fala sobre isso. Então, quando você chega com uma maternidade real, eu não sei como é que foi com você, mas quando eu olhei, eu me assustei. A primeira impressão que eu falei, caramba, eu sou mãe. E agora, o que eu faço? Eu tô com um ser desse tamanho na minha mão e eu preciso manter ela viva. Então, assim, esse primeiro episódio desse podcast surgiu a partir disso. Surgiu porque quando fui mãe da Olivia, eu me vi desesperada. O meu pós-parto foi muito, muito assim, difícil pra mim. E eu não procurei nenhuma ajuda, né? Eu, sabia que existia, mas não busquei. Então eu pensei assim, poxa, eu preciso falar para outras mulheres, eu preciso achar uma maneira de que as mães que eu conheço e as próximas mães que virão, elas precisam saber que existe, que elas não passam por isso sozinhas,
Existem outras mães que passam, não é só você que sente medo, não é só você que sente, né, o medo do novo. Então, assim, por isso surgiu a ideia desse primeiro episódio ser justamente sobre essa questão. Então, a gente vai começar a falar que às vezes a gente fala um nome difícil, puerpério, gestação, depressão... Como é que é? Perinatal, depressão pós-parto, mas a gente vai tentar, nessa conversa aqui, a gente vai tentar esclarecer muita coisa. E assim, isso aqui não é só para mães, esse podcast não é só para as mães, mas são para pessoas que você acha que precisa saber. Porque a maioria das vezes tem pessoas que passam por esse processo juntamente com a mãe e não sabe como lidar, não sabe o que fazer, não sabe o que dizer, né? Então, assim, se você está assistindo isso aqui, já manda logo para sua rede de apoio, manda para o seu esposo, pros seus amigos, porque isso vai ser de muita importância, né? Então, assim, acho que a gente pode, já introduzimos o assunto, mas falar o que seria esse puerpério? Como que, se existe uma classificação, uma palavra para definir o que seria esse puerpério, Lorena? Então, quando a gente fala em puerpério, a gente está falando ali do período que a mulher vive logo após o nascimento do bebê. Até há um tempo atrás, o puerpério era tido, né, como o período ali de 45 dias pós-parto, onde o corpo da mulher voltava ao normal, né? Mas a gente sabe que não consiste apenas nisso. O puerpério não dura apenas 45 dias. Né? E não tem a ver só com o físico, só com o biológico. Ele envolve aspectos emocionais, hormonais, psicológicos, né? E ele pode chegar a durar até 3 anos. Então, assim, hoje a gente não tem um consenso, né, entre todos os profissionais da saúde, mas nós temos vários autores que dizem que o puerpério pode variar em torno de 1, 2 a 3 anos. Então, não é somente aquele tempinho ali do resguardo, né? Que antigamente, para trás se dizia. Antigamente o povo mais velho falava, né? Minha mãe que fala, tinha que ficar no escuro, com as portas fechadas, os meninos não abriam nem o olho. Sim, tomando leite de galinha só. Canjica para dar leite. Então, a gente hoje entende, eu acho incrível, porque a ciência, ela evolui, né? E hoje a gente pode ter essa concepção de que não é somente aqueles 45 dias, sim, né? Eu fico imaginando assim, quantas mulheres antigamente passaram por tudo isso que a gente está aqui conversando hoje e elas não sabiam o que era, nem faziam ideia o que era, né? Então, o puerpério pode ir até muito mais, né? A sensação dele, os sentimentos que ele traz, né? Mas assim, existe, Lorena, tipo assim, nossa, eu estou no puerpério, tá? E quando que me diz, não, eu estou passando pelo baby blues, ou entrei na depressão pós-parto, como que diferencia isso, né? Primeiramente dizer o que é baby blues, explicar para as pessoas o que é isso. Pode explicar isso aí pra gente? Sim, hoje a gente tem essa diferenciação, né? A gente dá um nome a isso, a essa variação emocional, né? Que até um tempo atrás também a gente não sabia o que era, né? Não se falava a respeito. Então, baby blues são as alterações emocionais ali dessa mulher nos primeiros dias após o nascimento da criança, né? Então, aí uma instabilidade ali no humor, né? Um choro fácil, uma irritabilidade ali frequente, né? Tudo isso por conta da adaptação com a nova rotina, com o bebê, né? Com a nova dinâmica familiar. Então, há uma maior sensibilidade, né, por parte dessa mulher. Mas a gente está falando de algo que é completamente esperado para esse período, né? E que não tem nenhum processo, não envolve nenhum adoecimento, tá? Então, assim, o baby blues, ele passa de forma natural, até 30 dias, em até 30 dias, 40 dias, por aí, sem que seja necessário, né,
uso de medicamento, tratamento, né, rigoroso, nem nada assim. Então, é algo esperado. Normal é que passa após um determinado tempo. É um curto período de tempo. Uhum. E já a depressão perinatal, depressão pós-parto, é um processo mesmo de adoecimento, né? Então, acaba afetando aí a pessoa de tal modo que ela não consegue seguir a sua rotina de forma como ela fazia anteriormente, né? Então, ela tem uma grande dificuldade de fazer as atividades do dia a dia, né? De cuidar da sua própria higiene, de cuidar do bebê, né? De investir nas suas relações familiares. E às vezes chega ao ponto mesmo de afetar as pessoas que estão ao redor, né? Então, o esposo ou os familiares que estão próximos, que moram junto, né? Percebem esse adoecimento e podem ser afetados por ele também. Então, a depressão perinatal, a gente fala que é um estágio aí, uma situação onde essa mulher precisa de ajuda, né? Não é algo fácil de se passar, de se atravessar sozinho, né? E muitas das vezes acaba sendo levado como algo natural, faz parte do processo. Acontece. São os hormônios. Você buscar ajuda porque vai passar, né? E isso acaba se estendendo por muito mais tempo. Uhum. Então, assim, é importante ficar muito atento, né? E quando eu falo ficar atento, não é só a própria mulher ficar atenta, né, ao que ela está vivendo, mas também o companheiro, né, o esposo, a família, quem está por perto, auxiliando, ajudando nesse tempo, fica um alerta, né, esteja atento ao que essa família está vivendo, ao que essa mulher está vivendo, as emoções dela, né, às vezes a pessoa, ela está passando por uma grande dificuldade, ela não sabe pedir ajuda, mas o comportamento dela pode dizer muito, né? Então, estar atento ao que está acontecendo com essa nova família. E assim, quando você fala que o puerpério, ele vai até 3 anos, né? Que vários... Então, essa depressão, o baby blues, não, ele acontece nos 30 primeiros dias. Mas a depressão, ela pode acontecer durante esses 3 anos, tipo, não recente, no pós-parto recente, mas... depois, por exemplo. Sim, ela pode se manifestar, por exemplo, 1 ano após o nascimento do bebê, 2 anos após, chega, considera, né, como uma depressão perinatal. Uhum. Então, não quer dizer necessariamente que o humor deprimido, né, esse humor rebaixado, que esse adoecimento vai ocorrer logo de cara. Não, né? Influenciado por múltiplos fatores, ele pode acontecer lá mais adiante. Entendi. E é tão interessante quando você fala de não só olhar para a mulher, mas olhar para o todo, né? Porque às vezes, isso acontecia comigo. As pessoas falavam, você quer ajuda com a Olivia? Gente, eu sei ser mãe da minha filha, mas às vezes eu chegava em casa, tipo, eu tava na minha casa, a casa tava bagunçada, a louça tava pra lavar, tinha que cuidar do marido, tipo, era um sobrepeso muito grande, que às vezes as pessoas, se alguém me falasse assim, você quer ajuda pra lavar sua louça? Isso já me amenizava muita coisa, né? Então não é olhar só pro bebê, ou só para, assim, olhar pro bebê que eu falo, porque quando nasce um bebê, o povo só enxerga o bebê, ninguém enxerga a mãe, né? Então, assim, olhar para o todo, né? E é muito interessante quando você fala isso. Então, assim, como que a gente tem a questão do diagnóstico? Não, essa mulher, ela tá com baby blues. Não, ela foi diagnosticada, ela tá com depressão pós-parto. Como que esse diagnóstico acontece? O que tem que fazer? Como que é? Então, é importante, né, que ao menor sinal, ou ao surgir qualquer que seja dúvida relacionada, né, a um adoecimento aí nessa fase, é importante que se procure ajuda, né, porque não dá para se autodiagnosticar, né, embora a gente tenha acesso facilitado, né, a informações através das redes sociais, através dos sites de pesquisa, de busca, para que haja um diagnóstico, né, para que ele seja feito corretamente, é importante buscar a ajuda de um profissional. Sim. E aí,
recorrendo a um psicólogo, a um psiquiatra, esse diagnóstico ele é feito através de uma avaliação, né, do próprio profissional para com essa pessoa, uma avaliação clínica, e através do relato desse paciente, a gente consegue identificar aquilo que pode, né, de fato, ser um adoecimento ou não. Fato é que muita gente chega no nosso consultório nos primeiros dias após o parto desesperada, porque a esposa tá passando por um processo difícil, né? Aparenta estar com depressão. Às vezes a mãe dessa mulher, né, veio buscar ajuda, falando que a filha teve bebê há uma semana e está deprimida e tudo mais. Geralmente, nesses primeiros dias, as chances de ser baby blues é muito grande, porque é algo que surge ali entre o terceiro dia após o parto até a primeira semana. Então, esses sintomas, digamos assim, do baby blues, e se manifestam de uma forma muito imediata, né? Então, aí com a saída da placenta, né, após o parto, há uma queda, uma baixa brusca nos hormônios, na quantidade de hormônios que essa mulher tinha, né, no seu organismo. Isso afeta, claro, né, de forma muito natural e esperada, as emoções, né, o comportamento, bem como todo o contexto em que ela vive. Então, nesses primeiros dias, a chance de ser baby blues é muito grande. Após isso, se a pessoa chega, né, depois desse período inicial, a gente já olha com um olhar mais sensível mesmo para avaliar se é realmente um caso de depressão. A gente pode utilizar algumas escalas, alguns testes, mas o principal recurso que a gente tem é o relato verbal desse paciente, dos familiares, né? E como que está essa dinâmica e essa rotina dessa família. Então, a gente leva tudo isso em consideração. Então, assim, a gente começa a perceber o tanto que é importante esse acompanhamento desde do pré-natal, né? Acompanhar a psicóloga, porque a gente não tem costume com isso. A gente tem costume de fazer o pré-natal com a obstetra. Isso. Né? Não, eu vou da obstetra fazer pré-natal quando todo mês está ali. Mas, por exemplo, eu não tinha a ideia de que existia uma especialidade na psicologia relacionada ao pré-natal. Exatamente. E é interessante porque você falou, né, que quando uma mulher está gestando, toda a atenção é para o bebê. Quando esse bebê nasce, toda a atenção é para essa criança, é para esse filho. E a verdade é que para que a gente tenha filhos saudáveis, para que a gente tenha crianças, bebês saudáveis, é preciso, antes de mais nada, ter mães saudáveis, ter mulheres saudáveis. Então, na psicologia perinatal, a gente tem um olhar muito voltado para a prevenção, né? A gente precisa cuidar de quem cuida. É isso que a gente costuma falar muito, né? Então, vamos cuidar primeiramente de nós, né? Das mulheres, das mães, antes de olhar para o bebê. Não que ele não seja importante, mas como que esse bebê vai receber a atenção devida e os cuidados necessários se os cuidadores, se os pais não estão bem, se essa mãe não está bem, né? Então, é muito importante, antes de tratar algum transtorno, algum adoecimento, prevenir, né? Então, o pré-natal psicológico, ele vem para isso. Até mesmo para quem está tentando engravidar. É interessante já iniciar esse processo, né? E a gente conscientizar as pessoas de que essa prevenção, ela é importante. Até porque pensando pela questão da prevenção, se você previne, como você falou, talvez não, eu acho que não teria outros problemas lá na frente, como a depressão pós-parto, né? Se eu previno aqui, eu tiro ali a chance de ter algo, né, no pós. E cuidar de quem cuida é muito importante, porque se eu tô cuidando, o meu, assim, que eu tinha com a Olivia, né, a questão que eu tinha era, meu Deus, eu preciso manter ela viva, mas e quem que tá me mantendo viva? Tipo, quem que tá me acolhendo nesse momento, né? Então, eu creio, assim, que realmente, a partir você que está ouvindo isso aqui, a partir de agora, passar essa informação adiante de que existe o pré-natal psicológico,
de que é importante essa mãe, essa tentante fazer, porque durante a gestação, por exemplo, você precisa se cuidar fisicamente, alimentação, né? E aqui? Quem vai cuidar? Porque é uma vida nova, é um ser novo que está chegando. Você que está gestante, tudo começa a se transformar. A gente estava conversando aqui, o jeito de dormir, o jeito de sentar. Então, assim, eu creio que tudo isso afeta lá no pós, né? Tudo isso acarreta algo que poderia ser evitado. Com certeza. Com certeza, a gente tem vários estudos hoje já que nos mostram as vivências intrauterinas desse bebê, né? Então, tudo que ele passa desde o útero já pode afetar até a vida adulta dele, dessa pessoa, né? Então, assim, esse ser que está em desenvolvimento ainda na barriga da mãe, ele pode desde já, né, ter a sua história, a sua jornada afetada por aquilo que essa mãe vive, por aquilo que essa família, né, experiencia. Então, é muito importante, sim, a gente dedicar, né, um suporte, uma assistência, um olhar mais individualizado e especializado para a saúde mental da mulher. Essa psicologia perinatal, ela envolve o pai? Com certeza, não só o pai, né, como a rede de apoio, né, a família ou as pessoas que essa mulher tem por perto para auxiliá-la. Então, todos podem fazer parte ali né? Muito interessante isso. Então, assim, vamos agora a gente falar, né? Vamos falar sobre algo que eu acho que toda mãe passa, mas a maioria fica em silêncio, que é a culpa. Eu creio que muitas mães sentem isso e têm vergonha de externar isso para as pessoas. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo, né? Porque eu falo muito no Instagram, como eu falei aqui para vocês no início, né? De vez em quando eu sou minha metida blogueira. E eu falo muito, depois que eu ganhei a Olivia, o meu Instagram mudou totalmente, né? Para a questão da maternidade. E eu trago muito isso relacionado a sentir culpa, a falar sobre isso no meu Instagram. E quantas eu recebo relatos de mães que sentem isso. De, tipo, tá lá e se sentirem culpada. Vou dar um exemplo, assim. Eu, por exemplo, tinha noites que eu acordava de noite para dar mamar para Olivia e eu tinha ódio. Antes eu tentava dar nome a esse sentimento. E um dia eu entendi que era isso. Por quê? Eu amo dormir. Meu marido fala que, assim, que nunca viu ninguém que dorme mais do que eu. E eu realmente amo dormir. E quando veio a Olivia, eu vou dormir que horas? Porque ela acordava recém-nascida, acordava de 3 em 3 horas para mamar. E eu tinha que levantar para dar mamar para ela. Então, eu sentia ódio de ter que levantar para dar mamar para ela. E eu ficava com vergonha de externar isso pro meu esposo. Um dia eu levantei chorando assim mesmo. E ele, por que tu tá chorando? Eu, porque eu tenho que amamentar. Eu não quero amamentar ela. Aí ele, mas será que tu não quer amamentar ou porque tu não quer acordar? Eu falei, não, é porque eu não quero realmente acordar. E aí, até eu externar isso pra ele, aí na mesma hora eu começava a chorar. Mas não era porque eu tinha que acordar, era porque eu me sentia culpada, porque eu tinha que amamentar minha filha, mas eu não queria acordar pra amamentar ela. Então, assim, essa culpa que a gente carrega por tudo. A gente carrega a culpa porque a gente não é mãe perfeita, né? A gente carrega a culpa porque a gente tenta não dar sal, não dar açúcar, vai aumentar até 6 meses, livre demanda, e a gente não consegue, a gente se culpa. Eu acho que mais do que o outro culpar a gente, o pior é essa culpa que a gente carrega de tentar fazer e não conseguir. Então, assim, como que nós, como mães, podemos fazer em relação a isso? Então, esse tema, né, falar da culpa materna, é muito interessante. Da onde que vem isso, né? Vamos parar para pensar, por quê? Por que de tanta culpa? Por que a gente carrega, né, culpa por praticamente tudo desde que esse bebê nasce, né? A gente está inserido numa cultura que romantiza muito a maternidade e que vê a maternidade como sendo um momento
ápice da vida da mulher, né? É o momento mais mágico, é o momento de plenitude da vida de toda mulher. A mulher nasceu para ser mãe, né? A mulher nasceu para cuidar. E com isso vem uma pressão muito grande sobre as mulheres para viver uma maternidade perfeita, né? Para ser feliz com a maternidade. Apesar das dificuldades, né? Ser mãe é algo primoroso. Então, é motivo de muita vergonha para as mulheres, para a maioria das mulheres, assumir, né? Verbalizar suas dificuldades, seus desafios, né? Enquanto mães que estão começando nessa caminhada. É muito importante, nesse momento, né? Identificar, de fato, igual você falou, eu não sabia nomear o que eu estava sentindo, eu não sabia identificar o que eu estava sentindo. É muito importante a gente parar para se perceber nesse processo. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo, né? Será que esse sentimento aqui que eu avalio como negativo tem a ver com o meu filho, com a minha filha? Ou será que é por conta do processo que está sendo muito penoso, que está sendo muito difícil? E qual é o contexto dessa mulher, né? Será que ela está sentindo esse peso porque ela não tem uma rede de apoio? Porque o pai não está auxiliando? Porque ela está passando por alguma dificuldade, né, financeira? Né? Então, a gente precisa olhar para todo o contexto e tentar entender o que está acontecendo ali. E aí, quando a gente identifica que há uma dificuldade, né, que está sendo muito sofrido, é importante buscar ajuda. E aí, quando eu falo buscar ajuda, eu não estou falando nem assim, procura um psicólogo, né, imediatamente. Não, verbalize para quem está perto, para quem está com você. Se você tem alguém ao seu lado, fale, eu estou me sentindo dessa forma, eu preciso de ajuda, eu preciso de um apoio, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não estou aguentando, né? Não é vergonha, não deveria ser, né? Sim. E eu acredito até que um dos intuitos desse podcast é justamente normalizar esse tipo de fala, normalizar o pedir ajuda, né? Buscar por apoio, porque, de fato, muita mulher deixa de levantar sua voz, né? Com relação àquilo que está sentindo, com relação àquilo que está passando, pelo medo de ser julgada, pelo palpite, né? Pelo medo de ser avaliada como uma péssima mãe, né? E a gente não pode olhar para uma mulher que está aí percorrendo os caminhos da maternidade, do maternar, com olhar de julgamento. Muito pelo contrário, a gente tem que olhar para ela com olhar acolhedor, né? Então, saber reconhecer os seus limites, né? Aquilo que se está enfrentando e pedir ajuda de fato, né? Então, primeiramente, para quem está por perto, depois, a nível profissional, se realmente for necessário. É tão interessante quando você fala nomear, porque quando eu entendi que o sentimento era ódio, eu ficava, caramba, como assim? Ódio é uma palavra tão forte, né? Um sentimento tão assim. Mas quando eu externalizei isso pro meu esposo, parece que foi realmente amenizado. E também, assim, uma experiência que eu tive muito grande com isso, tá até ali na estante, foi o livro da Fernanda Witwicky, acho que é assim que fala o nome dela, 2020, que é o seguidor dela entende, que ela fala que quando ela teve os filhos dela gêmeos, enquanto ela amamentava, ela ressignificou esse processo, né? Ela ressignificou esse momento e ela, ao invés de achar aquele momento penoso, achar aquele momento difícil, ela começou a declarar bênção sobre os filhos dela. Então, quando eu li isso no livro, falei, cara, eu tô perdendo tempo odiando esse momento e ao invés de declarar bênção sobre a vida da Olivia. Então, foi aí que eu passei a orar, a falar, Olivia, você vai, enquanto amamentava, Olivia, você vai ser grande de madrugada. Então, assim, eu creio muito que realmente, como você disse, esse podcast vai alcançar mães a entender que nem tudo é culpa nossa. E principalmente que a culpa que a gente coloca em nós não é culpa nossa. Porque a gente recebe muito isso, de que a gente tem que ser a mãe
perfeita. E uma coisa que eu sempre falo onde eu vou, que as pessoas me perguntam sobre esse assunto, eu falo assim, o que mais me dói é que a maioria das vezes são mães julgando mães. São mães falando que, mas eu dei pro meu filho, ele não morreu? Não, mas eu quero ser a mãe da minha filha dessa forma. Você fez com o seu, tá tudo bem. Você não deu chupeta pro seu filho? Ok, foi o que você escolheu. Mas eu quis dar. E tá tudo bem. Não, tipo, o maternar é um diferente do outro. Então, quando a gente entende, faz o que você disse, não colocar no campo do julgamento, nós mesmos paramos de nos julgar. Sim, é importante a gente entender, né, que da mesma forma como o bebê está aprendendo a viver nesse mundo externo, né, fora da barriga da mãe, da mesma forma como ele está aprendendo como ser filho, a mãe também está aprendendo a ser mãe. Independente de quantos filhos tem. Exatamente, porque cada filho é diferente, né? Cada gestação é diferente. Então, a mulher, ela está sempre aprendendo, está diariamente aprendendo como ser mãe. E é importante a gente entender isso para que a gente possa viver um pouco mais leve dessa culpa, né? E aí, assim, é claro que quando esse nível dessa culpa já chega ali no estágio de sobrecarregar mesmo essa mulher, de dificultar esse maternar, é interessante que se recorra à terapia, porque na terapia a gente consegue identificar que culpa é essa, né? Até que ponto essa culpa é válida, é positiva, porque a gente tem aí de positivo nessa culpa, e até que ponto ela é disfuncional, ela é problemática, né? Então, é óbvio que a gente precisa avaliar cada caso, e cada maternário ele é único, né? Então, não se comparar, não olhar para aquilo que outra mãe está fazendo, para avaliar o seu modo de fazer, porque isso não é justo consigo mesmo, né? Isso só alimenta ainda mais essa culpa. E assim, eu entendo que, como é que eu posso dizer? Através dessa culpa, a gente entra já em outro assunto que pesa muito. Porque no luto que a gente sente, né? Às vezes a gente fala luto, mas como assim? A Lorena vai explicar melhor pra gente sobre isso. Mas realmente a maternidade, ela traz esse luto. E essa culpa, muitas vezes, é decorrente disso. Porque eu quero permanecer a Bárbara que eu era antes. Aí eu me culpo porque eu não sou mais quem eu era antes, mas não tem como eu ser como eu era antes, porque agora eu tenho um filho. Eu tenho um bebê ali, eu preciso cuidar, eu preciso manter ele vivo. Então, assim, como que é essa questão do luto na maternidade, decorrente da maternidade? Perfeito. A maternidade, de fato, ela traz consigo muitos lutos, né? O nascimento desse bebê suscita na mãe aí esse sentimento, né? Esse estar passando por algo muito semelhante a um luto. E são vários lutos, na verdade, né? O luto por aquela mulher que eu era e não sou mais, pelo corpo que eu tinha e agora não tenho mais, o luto pela minha barriga, que até pouco tempo atrás carregava um bebê e agora não carrega mais, o luto pela vida sexual, né? Pelo casamento, pela vida de intimidade com o esposo, luto pela minha liberdade de fazer o que eu queria, né? São vários lutos, são lutos legítimos, né? De fato, eles atravessam a mulher de uma forma muito intensa. E somente passando por essa estação, por essas vivências, é que a gente tem dimensão, né? De quão profundo é, né? Então, a gente não é... A gente não tá falando da boca para fora quando a gente fala que a maternidade traz consigo esses lutos. De fato, eles existem. E muitas das vezes a mulher acaba enxergando a maternidade, né, como uma experiência dolorosa em decorrência desses lutos. Mas não precisa ser assim, né? De fato, a maternidade traz consigo lutos. Mas em meio a esses lutos é possível encontrar uma leveza, é possível ressignificar, né, aquilo que poderia ser uma dor
e transformar em uma experiência positiva, em aprendizado, né? E de fato amadurecer, aprender a ser mãe, aprender e se desenvolver diante de um novo contexto, né? E criar essa criança, esse bebê, da melhor forma possível, né? Dentro das suas condições. Mas eu digo isso porque para que todas as mães que estiverem ouvindo isso agora, estiverem, né, se identificando, passando por essa estação, para que elas saibam que isso não é uma sentença, isso não é um fim, né? Essa sensação de identidade, isso não é para ser dolorido, penoso, né? Claro que no primeiro momento a gente vai viver essa sensação, essa emoção, mas isso não é o fim, né? É só o começo e é possível, sim, tirar boas experiências, é possível, sim, caminhar com leveza nessa jornada da maternidade. É tão interessante você falar sobre isso, porque quando antes de ter a Olivia nos meus braços, né, na gestação, todo mundo falava assim pra mim: ah, quero ir no banheiro. Vai passar. Tipo, tava com muita vontade no banheiro. Vai passar. Nossa, não durmo. Não, vai passar. Aí ela nasceu. Nossa, ela não dorme. Vai passar. Gente, eu já tava com raiva dessa frase, vai passar. Mas hoje, ela com 1 ano e 3 meses, eu falo a frase mais certa de todo esse processo: passa. Literalmente vai passar. Porque eu me vi naqueles primeiros meses ali, né, difícil, chorando, sentimental, pensando... E pensei, dá até um livro pra minha mãe criar. Mãe, pega, que eu não dou conta mais. Mas hoje eu olho pra ela e falo assim, cara, é uma bênção que, igual você falou assim, é uma bênção que Deus me deu. Deus me deu a Olivia pra eu projetar futuro nela. Então, quando eu olho a maternidade só com pesar, eu deixo de olhar para o que Deus realmente me colocou nas minhas mãos, né? Eu deixo de olhar para um futuro que tá ali. Dói, porque é novo. Eu não sabia ser mãe. Eu nunca fui mãe, né? Mas, ao mesmo tempo, é enriquecedor. É assim, gente, todas as vezes que eu olho para a Olivia, eu penso assim, meu Deus, eu já pensei em não ter ela, porque eu desejei voltar a ser a Bárbara de antes. Aí eu logo penso, como que eu tive esse pensamento, né, de não ter? E quando você fala sobre o casamento, é muito interessante, porque é um tabu, né? A gente falar sobre isso, sobre relação sexual, sobre ali do casal, de quando você tem um filho, tudo muda. Primeiro que quando é normal, a gente sabe que precisa ter aquele período, também cesariana, né? Mas assim, e como a gente cuida do filho, cuida da mãe e o pai nesse processo de pós-parto, né? É muito importante a gente lembrar que existe ali uma terceira pessoa, né? Na maioria das famílias, sim. A gente não pode generalizar, a gente sabe que tem as mães solo, né? Mas quando a gente está falando ali de uma família, né, composta por uma mãe e um pai, a gente precisa lembrar de ter também esse olhar sensível para com ele, porque ele também está vivendo a sua primeira vez, né, na paternidade. Ele está vivendo essa experiência de forma tão intensa. O puerpério dele. Exatamente. E hoje a gente já sabe que existe também a depressão pós-parto ali do homem. Isso eu não sabia. Então, assim, o homem, ele precisa também ser cuidado, né, ser ouvido, ser acolhido. E dentro da psicologia perinatal, a gente olha para esse pai também com um olhar, realmente com uma escuta, né, sensível, trazendo ele para perto, tentando entender o que ele está passando ali nesse período, né, quais são as vivências dele, as percepções dele, né, é muito importante. Muitas das vezes o homem, ele tem a sua voz calada porque ele acaba tendo, né, que suportar tudo ali ao redor, né? Muitas das vezes também a prioridade por ser o bebê, né, acaba
fazendo com que esse foco seja retirado dos pais, mas é importante que ele seja incluído nessa experiência, né? Até porque pai não é rede de apoio, pai é pai. Pai está inserido nessa experiência de uma forma muito profunda, né? Então, a gente precisa, sim, dar uma atenção para ele, uma atenção individualizada. Então, quando a gente está atendendo a mulher, por exemplo, no pré-natal psicológico, a gente também faz sessões com o pai junto, mas também podendo estar aí separado, a sós, né? Para que ele possa ser ouvido em sua totalidade. Sim. E quando você fala pai não é rede de apoio, eu até então achava que o pai era rede de apoio. Então, quem é essa rede de apoio? Pois é, a rede de apoio, a gente pode dividir ela, né, em 2 tipos, que é a rede de apoio profissional, a rede de apoio paga, né? Então, entram aí os profissionais da saúde que prestam assistência a essa família, né, médico, os profissionais da saúde, pediatra, nutricionista, enfermeiro, aqueles que estão ali trabalhando nesse lar, nessa casa, para ajudar também a dinâmica familiar, né? Então, por exemplo, uma diarista, uma babá. A escolinha, a creche também pode ser uma rede de apoio paga, né? E a gente tem a rede de apoio, que é aquela que a gente se refere aos familiares, aos amigos, aos vizinhos, às pessoas que têm um vínculo com o pai, a mãe e a criança, né? Então, a rede de apoio são essas pessoas que estão de alguma forma envolvidas, né, com essa família e que ajudam de alguma forma. Interessante. Porque às vezes a gente acha, não, eu tenho o pai ali, o pai é rede de apoio, né? E ele é pai. Exatamente. O pai não ajuda, né? O pai faz o papel dele. Faz o papel dele, participa, ou deveria participar, né? Tanto quanto a mãe. Então, não é rede de apoio. Interessante, muito interessante. Isso eu ficava sempre em dúvida quando me perguntava o que é essa rede de apoio. Não, minha mãe e meu esposo. Mas não, né? Então, assim, eu tenho algumas perguntas aqui que as pessoas estão fazendo, né? Aqui perguntaram, a gente já respondeu sobre isso? Quanto tempo leva o puerpério, né? Já foi dito. E uma coisa bem interessante, como que eu amenizo esses sintomas? Existe algo que eu faça para que esses sintomas no puerpério, no pós-parto, possa ser amenizado? É muito importante a gente entender que a alteração emocional, né? Essa instabilidade emocional, digamos assim, ela é esperada para o puerpério. Então, a gente só precisa estar atento a possíveis adoecimentos em decorrência dessas alterações emocionais. Mas, obviamente, que quem se prepara para viver essa fase pode vivê-la de forma mais leve do que quem cai de paraquedas ali, né? E quando eu falo assim, quem se prepara, não é falando que eu vou estudar, eu vou me preparar e eu vou tirar de letra, né? A realidade, a gente só percebe quão profunda ela é quando a gente, de fato... É uma caixinha de surpresa, né, na verdade. Exatamente. Só que assim, igual eu falei, quando a gente trabalha com a prevenção, as chances da experiência ser a melhor possível, a mais positiva possível, são maiores, né? Então, a minha recomendação é, se você tem a possibilidade, né, de se preparar para viver essa experiência da maternidade, do puerpério, faça isso, né? Busque apoio, converse com pessoas que estão passando ou que já passaram por isso, né? Se julgar interessante, faça terapia, procure um pré-natal psicológico, né? E se você está vivendo essa fase, se você não pôde se preparar, né? É importante você se perceber, você entender o que você está sentindo, né? Olhar para si, a questão do autoconhecimento de fato. Entender o que você está sentindo, entender o seu contexto
e perceber o que eu tô precisando, o que tá faltando, o que eu tô, né, achando tão difícil, né? Se você percebe que tá muito complicado atravessar essa fase sozinha, então realmente procure conversar com alguém que você confia, né? Seja alguém da sua rede de apoio familiar, né, dos seus amigos, seja um profissional. Busque esse auxílio para que você não carregue nenhum peso sozinha. Então é mais ou menos por aí. É tão interessante você falar sobre isso, porque quando eu tive a Olivia, né, eu passei muito tempo passando por isso sozinha, que eu falo assim, achando que eu vivia sozinha no meu mundo. E aí eu descobri um público que existe de outras mães, né? Eu descobri que eu podia fazer parte de um grupo. Então, assim, eu tenho um grupo no meu WhatsApp que é só grupo de mães. E às vezes elas mandam ali, gente, meu filho tá doente, gente, eu tô passando por isso, tem tantas noites que eu não durmo. E isso, cara, eu falo assim, não sou só eu. Nossa, elas passam por isso também. Então, isso me ajuda a entender que eu não estou sozinha. Só rede de apoio que você tem, né? Só de eu falar ali no WhatsApp, gente, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, parece que já me alivia, sabe? Outra pergunta aqui que estão fazendo. Existem mulheres que passam por esse puerpério, por esse pós-parto, tranquilamente? Sim. Sem sentir nada? Sem sentir nada, eu já avancei, né? Acho até que seria interessante conhecer essa pessoa. Mas, assim... Se apresente, por favor. Mas é óbvio que vão existir pessoas que vão conseguir levar com mais leveza, com mais tranquilidade do que outras. Sim. Né? Então, assim, embora seja esperado, né? Sejam esperadas oscilações, né, emocionais, uma sensibilidade maior, não quer dizer que todas vão passar pela experiência da mesma forma, né? E ainda que passe, algumas pessoas têm uma habilidade maior de resolver seus próprios conflitos, seus problemas, né? De manejar aí suas emoções e aí conseguem sim atravessar esse período com mais facilidade. Então não é uma regra, assim, sofrer no puerpério, não é? Essa pergunta é minha, tá? Existe essa questão da mulher ter predisposição? Não, ela é predisposta a passar por depressão familiar, genética, não sei, alguma coisa assim. Então, necessariamente ela vai ter depressão pós-parto. Ou ela vai passar por um baby blues, assim, bem... Existe isso? Quando a gente fala, né, no campo da psicologia, a gente nunca atribui algo a um único fator, a um único motivo. Então, eu não posso bater o martelo e dizer, fulano vai ter depressão perinatal porque a mãe teve, né? Ou porque a família de ciclano, né, enfrentou tal tipo de transtorno, ela vai enfrentar também. A gente não pode generalizar, né? Quando a gente está falando, né, de aspectos psicológicos, a gente leva em consideração que tem a influência, né, da cultura, né, do contexto que essa pessoa vive, a gente tem a influência do biológico, né, e a gente tem a influência também do que foi aprendido na sua história de vida. Então, sim, pode ter influência a genética, a hereditariedade, sim, pode ter influência, mas a gente não pode bater o martelo, a gente não pode dar como uma sentença, né? Uhum. Então, porque a mãe teve, a filha vai ter. Pode ser que sim, mas pode ser que não também. Entendi. Outra pergunta aqui que fizeram. Não, acho que isso aqui a gente já respondeu. Se acontece só por causa dos hormônios, já respondemos isso, né? Se essas alterações acontecem só por causa hormonal ou não. É a mesma resposta, né, na verdade. Outra colocou assim, não sou mãe, mas vejo muita gente falando sobre depressão pós-parto e puerpério.
Existe algo que isso aqui também já foi falado. Existe algo que eu possa fazer para evitar ou me preparar para esses sentimentos enquanto tentante? Já foi dito, né? Questão de procurar ajuda, de psicológica, para buscar isso. Então, eu queria que você deixasse um recado, já estamos chegando no final. Eu queria que você deixasse um recado para as mães, para as tentantes, para as gestantes. Você, como psicóloga perinatal, o que você deseja que elas ouçam de alguém especialista nisso? É algo que não é tão falado, né, e que precisa ser cada vez mais divulgado. Da mesma forma como a gente cuida da nossa saúde, né, física, para gestar uma criança, da mesma forma como a gente procura um pré-natal obstétrico e cumpre religiosamente, né, a fim de prevenir alguma doença, alguma malformação, alguma dificuldade aí nessa gestação, a gente também precisa dar a devida atenção às nossas emoções, né, aos aspectos psicológicos, porque isso vem sendo, né, negligenciado por muito tempo, por muitas pessoas, né, isso não tem sido levado a sério, em consideração. E a grande verdade é que quando a gente atua na prevenção, os riscos, né, de se passar por algo mais difícil lá na frente são menores, né? Então, por que não viver uma experiência mais positiva, uma experiência mais agradável na maternidade, né? Mesmo sendo mãe de primeira viagem, se você tem essa possibilidade, né? É claro que nem sempre a gente vai ter acesso, né, ou recursos para buscar essa ajuda profissional, mas simplesmente, né, o simples fato de você estar com alguém que dê a atenção para esses aspectos, você montar a sua rede de apoio, você buscar se informar, tirar suas dúvidas com os profissionais que te acompanham, né, ao longo dessa gestação, ou se você está tentando, né, engravidar, né, comece a estudar, né, comece a conversar com quem já vive esse mundo da maternidade, busque mesmo se aprofundar como se você fosse fazer uma prova, né? A gente estuda para tudo na nossa vida. A gente estuda para passar em concurso, para passar no vestibular, para fazer uma faculdade, para tudo, mas a gente não estuda para ser mãe, a gente não estuda, né, para formar nossa família. E é uma recomendação que eu deixo, né? Busque se preparar com os recursos que você tem, né, da forma que você está. Busque ajuda profissional se você tem essa possibilidade. E isso já é um grande passo, né, que você dá para viver uma experiência positiva. É muito interessante. Livros, internet. Gente, usa a internet para coisa boa, assim, né? Para se informar sobre isso. E assim, eu como mãe, né, que passei pelo pós-parto de uma maneira não muito agradável, eu deixo esse recado para vocês. Vocês não estão sozinhas, né? Existem mulheres, existem mães que passam pelo que vocês passam. Então, vocês não precisam passar por isso sozinhas. E como a Lorena falou, busque ajuda. Busque falar. Não guarda para você, porque alguém tem um serzinho ali que precisa de você, né? Então, é isso. Lorena, muito obrigada. Pessoal, a Lorena tem o Instagram dela, a gente vai deixar aqui para vocês seguirem ela no Instagram. Acompanhem ela nas redes sociais. Tem um conteúdo muito, muito bacana. Como eu falei no início, ela faz parte, ela coordena, né, grupos terapêuticos de mães. Então, assim, se você não tem condição de pagar uma consulta, porque a gente sabe que às vezes é bem um custo mais alto, então os grupos são um preço mais acessível. Tá tudo lá no Instagram dela, então a gente vai deixar aqui, vocês seguem ela lá. E me sigam também nas redes sociais, a produção vai colocar aí meu @, tá bom? Eu queria agradecer mais uma vez nossos parceiros, né, que contribuíram para que isso acontecesse. A Ana Salomão, gente, estou aqui toda chique por causa dela. A Glaucia Brasil Semijoias, que disponibilizou
essas peças muito lindas. A Jomara Gonzaga, que fez a maquiagem, fez eu ficar bonita, só pra vocês. E a Play, se você tem interesse de fazer um podcast, gente, aqui ó, tem toda a estrutura que você precisa para o seu podcast ser realizado. Então entre em contato aí, também vai ter o @ da Play, e vocês entrem em contato com eles, porque eles são de excelência. Então eu queria agradecer todo mundo que assistiu até aqui, agradecer porque eu creio que esse assunto pode alcançar muitas pessoas, né? Esse assunto que às vezes não é tão falado, mas acontece muito. Então compartilha esse vídeo, manda para o seu amigo, manda para sua amiga que está grávida, para o pai desse bebê que acabou de nascer. E fique ligado porque, em nome de Jesus, teremos outros podcasts. Episódio 2 vem aí. Vai vir. Se prepara que vai vir. Então é isso. Tchau, tchau. Beijos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.